10. Muito bem. Os marcos institucionais são aqueles conhecidos por todos, né? Nós aproveitamos as facilidades em relação ao que a Constituição de 88 teve de novidade, que é garantir o acesso à moradia como um dos acessos fundamentais, juntamente com a saúde e com a educação. O Estatuto da Cidade, que foi a grande revolução no mundo urbano nacional, de 2001. Depois, o Plano Diretor Estratégico, de 2003. E nós também estamos acompanhando aí, tentando responder às metas do milênio que o Habitat estabeleceu. E hoje, o que nós temos em termos de alinhamento institucional? Nós estamos trabalhando muito na articulação dos 3 níveis de governo. No meio do campo surgiu esse novo instrumento legislativo, que é a Lei Federal. Depois, nós tivemos também um trabalho de nos integrar, em termos de números, etc., ao Plano Nacional da Habitação, que o arquiteto Nabil era o coordenador. O Plano Estadual da Habitação está em elaboração, nós também estamos integrando com eles. E, em 2009, foi aprovado o Plano Municipal de Saneamento da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo agora tem um convênio com a Sabesp, por conta da questão da água, e nós também já estamos trabalhando integrados em termos de diretrizes, objetivos, etc. E o que a gente busca, e espero que consigamos, é que se integre e também se rompa uma barreira Jurassic Park, que nós temos no Brasil, que é os temas nunca trabalharem conjuntamente. Então, hoje, o plano está buscando, ele já mostra no seu conteúdo, essa integração da habitação, saneamento, drenagem, resíduos sólidos, saúde pública, etc. Aqueles que são mais antigos, como os colegas de mesa e alguns de plenário, sabem o que significou o BNH no Brasil. O BNH criou uma ideologia de que a gente construía casa, nem tanto com o objetivo de atender déficit, mas de gerar emprego, etc., mas não se construía cidade. Então, os resultados todos vocês conhecem, são esses conjuntos periféricos que todo mundo estuda nos seus TFGs, mestrados, etc., então, que são mais destruidores de cidade que construtores de cidade. Então, essa integração é fundamental. Bem, quais são os instrumentos fundamentais para que o plano funcione? Um deles é o ABISP, é um sistema aberto, qualquer cidadão paulistano pode consultar as informações que ele contém, e ele contém todas as informações sobre assentamentos precários, conjuntos habitacionais, loteamentos, núcleos já urbanizados, etc. e tal. Dentro do sistema, ele é um sistema amigável, portanto, qualquer pessoa, técnico ou um pesquisador que tiver interesse, pode pedir uma senha especial, consegue fazer trabalhos, criar planilhas, etc. e tal, que lhe interessem. E ele é muito detalhado, né? A gente colocou aqui o caso de Paraisópolis. Não sei se dá para ver na imagem, mas nós fizemos uma contagem de todas as casas de cada assentamento precário. Então, aqui a gente chega até a casa e mostra todas as informações, se é ZEIS, se não é, etc. e tal. Bem, aí o sistema de priorização que ele contém, ele faz análise de qualquer assentamento urbano. O primeiro ponto da análise é se tem infraestrutura. Obviamente, esse é o critério mais importante para esse núcleo ser priorizado numa intervenção. Depois, é a área de risco, tem cálculos específicos. Nós incluímos o índice de vulnerabilidade social, que é um índice manejado pela SEAD, que indica quais são as famílias mais vulneráveis socialmente, em termos de pobreza, etc., na cidade de São Paulo.
E utilizamos também o índice de saúde, que é um índice que ele não é um índice perfeito, mas ele indica o problema de saúde pública em função da falta de infraestrutura, saneamento, etc. e tal. E esse é o mapa final que nós chegamos, que é o mapa dos assentamentos precários na cidade de São Paulo. Como vocês podem ver, concentram-se, por motivos óbvios, nas periferias. E o alaranjado são o que nós chamamos de loteamentos irregulares. Os amarelos são favelas. E na área central, os cortiços da Sé e da Moca. Bem, isso aqui é importante. Então, quando você olha assim, ou quando você lê assim, textos gerais, parece que a cidade está sendo tomada pelo tentáculo do povo, dos pobres que estão destruindo mananciais, etc, etc. Aí você vai na área que eles ocupam. Tem a cidade de São Paulo em cinza e as favelas e loteamentos. Então, os 3 milhões de paulistanos, eles moram numa área mínima da cidade, que não chega a 100 quilômetros quadrados, quer dizer, um pouquinho mais de 100 quilômetros quadrados, 120 quilômetros quadrados. É menos de 1% da cidade. Eu acho que esse é um primeiro caminho para a reflexão. 30% da população vive em 1% da área 10% da área do território. O Ricardo Pereira Leite, nosso secretário, chegou. Ricardo, a Marli deu aqui uma ordem para que a gente começasse, que aqui todo mundo é muito pontual. Bem, a pesquisa da SEAD, que foi feita em 2008, era para detectar as diferenças dessa população de 3 milhões de paulistanos, que também é um mito da cidade de São Paulo, que são pessoas que chegam na cidade, são novas, pouco tempo de residência, os que estão no centro são mais ricos, os que estão mais na periferia, etc. E tal. A pesquisa detectou um quadro que é para que todos reflitam. Em toda a cidade de São Paulo, seja na Zona Leste, os mananciais, ali na área da Cantareira, etc. e tal, as famílias que moram, os 3 milhões de paulistanos, têm exatamente o mesmo perfil. Menos de 3 salários mínimos, linha de pobreza ou extrema pobreza, ciclo de vida jovem, pais, chefes de família, mães ou pais com menos de 8 anos de escolaridade, vínculos de trabalho não formalizados e predomínio de cônjuges fora do mercado de trabalho. Mas eles têm uma característica, tem um número que é 10 anos, em média, de a pessoa viver naquela área. Então, não é que seja coisa nova, são assentamentos antigos. Bem, esse quadro de pobreza, recentemente a professora Janice Perlman lançou um livro em que ela analisa um estudo que ela fez nos anos 70 de moradores de favela no Rio, e os moradores hoje, os netos. Ela pegou os mesmos pesquisados dos anos 70 hoje. E ela verificou que, apesar da infraestrutura que o governo implanta nas áreas mais pobres, os netos continuam no Rio de Janeiro, exatamente com esse mesmo perfil. Portanto, esse tipo de pobreza é de uma outra ordem, que é de uma ordem de economia, escolaridade, etc. Para vencer a barreira da pobreza, então não basta ter infraestrutura. O que já nos indica que os programas têm que ser acompanhados de ações de trabalho conjunto com a Secretaria da Habitação, etc. E tal. Um outro mito que existe é que todos os dias aparece uma favela e um loteamento novo ao lado da nossa casa. Isso também não é correto. A partir do início da década dos anos 2000, o número de ocorrências é muito baixo. Então, o que a gente vê ali, desses números enormes da década de 70 e 80, hoje, a gente tem pouquíssimas novas ocorrências
de favela e loteamento. Entre 2006 e 2010, a gente teve 3 loteamentos e 8 favelas. E isso